aqui para louvar o Filho. Dê uma salva de palmas forte, louve ao Senhor. Dê uma salva de palmas forte a Deus, louve o Filho de Deus. Louve Jesus, adore Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como você pode dizer glória a Deus? Como você pode dizer amém? Como você pode dizer vários glória a Deus e amém até o final. Amém. Mateus capítulo 26, verso 36. Mateus 26, 36. Ainda de pé, para nós lermos a palavra de Deus, ela é muito forte para nós. Fala de um momento. 26, 36. Como foi que Jesus venceu a maior batalha do universo? Nós vamos falar hoje de ceia, né? Vamos falar desse momento tão forte que foi esse momento da cruz, incrível, incrivelmente forte para nós, que como cristãos nos deixa apavorados, ao mesmo tempo perplexos, ao mesmo tempo aliviados, tudo junto. Mateus 26, 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos dizer juntos essa última parte, não é? Pode abaixar um pouquinho aqui para mim, por favor. Diz assim, olha: Não seja como eu quero, mas como tu. Mais uma vez, não seja como eu quero, mas como tu queres. Forte isso, né? Jesus está dizendo isso para nós nessa noite. Feche seus olhos. Peça a Deus que fale com você, que esteja junto com você. Comece a orar, comece a profetizar. Fala: Senhor, essa noite promete para o meu coração. Tenho certeza que o Senhor vai falar comigo. Comece a orar por você. A grande solução para a minha vida e a sua vida é que a palavra penetre em nós. Comece a pedir: Senhor, penetra essa palavra lá dentro do meu coração. Eu quero ser tocado por ela. Nós queremos orar, Senhor Deus, por essa palavra. Nós queremos orar para que ela penetre dentro de nós. Que essa palavra venha fazer milagres dentro de nós. Toda condição maligna já está repreendida, porque foi o que batalhou contra Jesus na cruz. Agora, Senhor, nós pedimos que esse lugar seja cheio do fogo do Espírito, seja cheio da presença e da glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus comece a penetrar em nós de uma maneira sobrenatural. Nós cremos, nós que estamos aqui essa noite, que a Tua palavra vai prevalecer nas nossas vidas. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém? Antes de você sentar, queria deixar só um recado, minha esposa e de muita gente aqui da igreja que falou que está trabalhando por causa da votação hoje, deixaram um abraço para a igreja. São várias famílias que trabalham aí junto ao governo, às situações. Minha esposa é uma delas, mas também nós temos aí vários casais que estão envolvidos. Então, alguns estão até buscando acompanhar lá de casa. Quero deixar um abraço aqui também ao pessoal da irmã Katsue, né? Irmão Cláudio, e toda a família que estão aqui, também o Renato lá fora do Brasil também, um grande abraço, estão nos acompanhando. Falou: pastor, estaremos com vocês. Deus abençoe. Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? Fala: Deus, cremos no teu poder, amém? Aleluia! Pode se assentar, por favor. Eu queria começar essa noite pensando um pouquinho antes dessa palavra, na cena do cenáculo. Meu Deus do céu, o que foi aquela cena do cenáculo?
Eu não sei se você percebeu, Jesus ele começa numa Páscoa. Ele está trabalhando ali justamente na Páscoa. E aí os elementos da Páscoa estão presentes. Nós vemos ali no cenáculo, Jesus junto do cordeiro, das ervas amargosas, com a roupa especial, com pão asmo que tinha que ter naquela época, o vinho não fermentado. Muita gente pergunta sobre o vinho da ceia. Pastor, o vinho da ceia é vinho ou é suco? A Bíblia diz vinho não fermentado, significa era o suco de uva, nada fermentado era usado na ceia do Senhor. Isso é bíblico, tá certo? É a palavra do hebraico e do grego. Nós temos ali o fruto da vide, como diz o texto sagrado para nós no Novo Testamento. E Jesus pega aqueles elementos da Páscoa. Agora, presta atenção, amém? Nós estamos ali com a Páscoa e agora Jesus, ele finaliza o judaísmo, ele finaliza com a Páscoa. Na verdade, ele é o cumprimento da Páscoa, ele é o Cordeiro, ele é que vai derramar seu sangue, é a última Páscoa com efeito real, porque tudo vai se cumprir nele. Ele é o cumprimento da Páscoa. E aí você vai ver nesse cumprimento da Páscoa, Jesus pegar o pão, e ele pega o cálice. Então tudo que é judaísmo termina neste momento, e Jesus seleciona dois momentos novos, dois elementos, que é o pão asmo, né? E também o suco não fermentado. E aí agora ele começa a fazer a ceia do Senhor. Agora então preste atenção, acabou tudo o judaísmo. Ele é o cumprimento do Cordeiro, ele é o cumprimento de todo o que está no Antigo Testamento. E agora vai começar um novo momento, uma nova aliança, um novo momento com a igreja, com os seus discípulos. Então isso é muito extraordinário. Em Cristo, a Páscoa judaica se cumpre, uma nova aliança começa a acontecer, e ele está encerrando aquele momento, ele encerra a ceia do Senhor, e ele vai para um novo momento, que é o momento ali do Getsêmani. Agora o drama do Getsêmani é extraordinário, é tão enorme o que está acontecendo. Talvez aos olhos das pessoas era uma cena normal. Jesus costumava ir para o Getsêmani orar. Ele costumava ter esses momentos ali. Mas havia um clima muito denso, muito denso. Eu até acho que uma das razões que os discípulos dormiram quando Jesus pediu para eles orarem é porque o clima estava denso. E Jesus vai até o Getsêmani e ele sobe com 3, Pedro, Tiago e João, deixa 8, porque Judas já não está com ele. Então ele deixa 8, sobe com 3, Pedro, Tiago e João, e vai para a maior batalha que o universo já viu. Eu imagino que todas as vozes e sentimentos e peso estava começando a cair sobre Jesus, porque era o nosso pecado. Mas não só o meu, não só o seu, mas os que diante de Cristo, e todos aqueles que cometemos ou ainda vamos cometer, e Jesus já estava levando ali sobre ele. Eu imagino o peso que Jesus começa a ter ali. Tanto que em Marcos 14, 34, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Veja, Jesus está como humano aqui. Eu já escutei tanta gente falar assim: mas pastor, Jesus é Deus, ele enfrentou a crucificação sem sentir dor. Não é verdade. Jesus enfrenta a cruz como homem. E como homem, ele está ali junto dos seus amigos, dizendo: eu estou angustiado até a morte. Ele não está como super aqui. Ele está como eu e você. Ele está naquele momento que ele está dizendo: meu Deus, está muito duro enfrentar isso aqui. A minha alma, disse Cristo, está profundamente triste. Veja, Jesus chega ao Getsêmani com um problemaço. Jesus chega ao Getsêmani com drama. Qual é o drama? O seu corpo não quer morrer, ué. O seu corpo não quer sofrer.
O seu corpo não quer enfrentar as chicotadas, as batalhas, as lutas. A sua alma não quer sofrer. Ele sabe o que está esperando ele na cruz em relação à sua alma. Onde ele vai ser humilhado, castigado, blasfemado. Ele não quer passar por isso. E aí ele vai até o Getsêmani para ter um momento de oração. Ele vai até o Getsêmani para ter um momento de paz no meio da luta. E acontece a maior batalha do universo, porque a Bíblia diz que existe um cálice que está na mão do Senhor, que cai sobre todo aquele que a ira do Senhor é depositada. A Bíblia diz em Hebreus 5:7 que Jesus começou a travar uma luta tão forte, porque Ele oferece a si mesmo, não de qualquer maneira, ó Senhor, eu estou dando a mim mesmo pelo... Não, a Bíblia fala, olha só, 4 palavras, clamor, lágrimas, orações e súplica. Muito bem, eu quero que você veja isso. O Getsêmani não é aquele jardim bonito que hoje a gente vai visitar, possivelmente era uma montanha próxima. Eu não acho que tinha jardineiro lá, porque hoje é um ponto turístico. Ele está no meio do mato, no meio de uma pedra, não tem luz, não tem ninguém vendendo nada. Ele está ali prostrado, deve ter buscado, muitos acham que existe uma pedra até hoje e tal, etc. Mas enfim, ele está prostrado no Getsêmani, no meio do mato, sem luz. E aí você vê Jesus começando a fazer 4 coisas. Clamor. Clamor não é oração. É mais do que oração. O clamor você grita. O clamor você se assusta. O clamor é uma coisa que sai do teu coração mexendo profundamente com tudo. Mas não é só clamor. Ele tem lágrimas. A Bíblia diz que ele começa a ter tantas lágrimas que ele soa com sangue. Ele começa a ter um suor, os seus vasos sanguíneos se dilatam, abrem, e o sentimento é tão dramático que o sangue começa a escorrer por ele. Antes mesmo da cruz, ele vai suar sangue. Ele começa a fazer orações e começa a fazer súplicas. 4 palavras que mostram a humanidade que qualquer um de nós já provou em algum momento da sua vida, em que você sabe que uma oração somente não vai te salvar, que somente uma oração não vai conseguir fazer tudo o que você precisa. E a oração então ela vem com lágrimas, com clamores, com súplicas, junto da oração, porque uma oração só, aquela do almoço que fazemos. Obrigado, Jesus, pelo almoço. Obrigado, Senhor, por tudo. Que gostoso esse dia. Não é esse tipo de oração. Jesus está assustado. Ele começa a ver o pecado vir sobre ele. Ele começa a sentir o drama da cruz. E há um grande clamor, há uma grande súplica, um grande momento que ele começa a desenvolver com Deus. Alguns perguntaram, pastor, qual é o cálice que Jesus está bebendo? Ele vai, a Bíblia fala que ele vai com um cálice. Ele fala isso antes ali da cruz. Ele chega aos seus discípulos e diz, eu estou para beber um cálice que eu não, em outras palavras, não estou a fim de beber. E eu estou me angustiando com isso. A palavra de Deus diz que Jesus começa a falar sobre um cálice. E os discípulos falaram que podiam até beber com ele. Jesus falou, alguma coisa vocês vão passar também. Agora, acontece que, o que é esse cálice? Muita gente fala, é o abandono, ele vai ser abandonado na cruz. É muito difícil. Ou talvez alguns acham que é a tortura da cruz. Alguns acham que o cálice que Jesus vai beber, que gera ceia para nós, é a vergonha. Ou talvez aquele momento no pretório romano, quando ele vai se encontrar ali com Pilatos, e Pilatos começa a fazer pergunta, talvez ele estava com medo disso. Alguns acham que os horrores da cruz, onde Isaías fala que nenhuma beleza víamos nele, e você olhava para ele e não desejava nada nele, talvez seja isso o cálice. Alguns acham que é a sede, alguns acham que é as dores, a cãibra, o sangramento. Muitos acham que tudo isso é o cálice, mas não é o cálice. O maior drama da cruz,
além do sofrimento de Cristo, o maior drama da cruz é que Jesus Cristo tinha consciência que mesmo ele sendo amado de Deus o Pai, o Filho querido de Deus o Pai, mesmo ele tendo conquistado o amor, como você pode ver no batismo, o céu se abre e Deus fala: este aqui é o meu Filho amado, este aqui é o Filho que eu amo, este aqui é o meu Filho que eu tenho prazer. Ele sabe que mesmo sendo filho do prazer de Deus, em um momento dramático, Deus vai ter que se separar e virar o rosto para ele. E ele está angustiado. Ele que durante toda a eternidade não conseguiu nunca nem sair de perto de Deus, porque ele era filho amado. Sempre durante toda a eternidade você vê Jesus junto com o Pai. Ele mesmo falou: eu e o Pai somos um. Mas o impossível vai acontecer por causa do meu e do seu pecado. Ele vai abrir aqui uma lacuna. Pela primeira vez no universo, o Pai e o Filho não vão estar juntos. Pela primeira vez o universo vai ver uma separação entre o Pai e o Filho. Isso é dramático. Esse momento da cruz é a maior dor para Cristo. Não é o chicote. Quem conhece história sabe que Sócrates teve que beber o cálice de veneno. E diz a história que ele bebeu o veneno sem ter medo. Jesus enfrentou a cruz. O problema não era a cruz, mas a separação. A ira de Deus estaria caindo sobre Cristo. E quando os nossos pecados caíram sobre Ele, o que eu e você fizemos em nossa vida, quando tudo de mais feio que eu e você fizemos, quando tudo de mais assustador que fizemos contra Deus, caísse de uma vez só em Cristo, o Pai viraria o rosto. E essa era a dor profunda que Ele não queria sentir. O meu e o seu pecado, a ira de Deus, caindo sobre o Filho. O Filho amado seria momentaneamente separado. Alguns falam que a Trindade pela primeira vez se separa. E que fica unido, eu acho bonita essa ilustração, com o Espírito Santo segurando um e o outro. Mas abre-se uma lacuna para que eu e você entrássemos e fôssemos perdoados e aceitos na família. Que dor para o filho, que dor para o filho. O eternamente bendito seria amaldiçoado, seria maldito, melhor dizendo, em nosso lugar. Estamos crucificando o Criador do céu e da terra. O universo não acredita. A Bíblia fala que o templo fecha, que há um terremoto, tudo fica escuro. A própria terra, o próprio céu se revoltam, olhando para nós, dizendo: o que estamos fazendo? Crucificando o Salvador. A Bíblia fala que Jesus disse, Pai olhou para o Filho e disse: este é o meu Filho, em quem eu tenho prazer. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A Bíblia fala que Jesus olhou para o Pai e disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. E lá no Getsêmani, ele levanta um clamor extraordinário ao Pai. O Filho amado chega ao Pai e ele não diz: ó meu Deus, o que comumente nós falamos. Ele não diz isso. Ele não diz: ó Deus, não diz. Ele usa uma palavra no hebraico tão extraordinária que fala Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai é a palavra carinhosa para papai. É a palavra mais carinhosa, diz papaizinho. Eu não sei, eu acho que todos nós como pais que temos filhos ou filha, vai entender isso aqui. Você vai entender isso quando você tem um filho ou uma filha.
Eu tive um período na minha vida que o meu filho Nolan acordava a cada 40 minutos em minha casa. Ele estava passando, talvez até um problema respiratório, a gente não entendeu direito, a gente foi chutando. Mas a cada 40 minutos ele acordava. E eu tenho do lado da minha cama, eu e minha esposa, um daqueles radinhos que quando o filho grita, até a respiração dele você escuta. Eu me lembro que eu acordei tanto e tantas vezes socorrendo, eu e minha esposa. Teve uma vez que eu bati no armário e saí capotando, porque o grito dele era tão angustiante. Acho que ele acordava sem conseguir respirar com o narizinho, e ele gritava tão forte, que eu saía capotando o meu quarto, por causa que eu escutava o meu filho. E se não era eu, era minha esposa. E tantas vezes aconteceu. A gente sabe discernir o grito de um filho. Essa semana passou, alemão, e eu tive que ficar um pouco bravo com o Nola. Ele estava meio arteiro. Ele está numa fase diferente agora. E aí eu tenho que chamar ele para conversar. E eu chamei, e eu falei um pouco mais firme com ele. E ele caiu num pranto, mas num pranto, e eu continuei firme na bronca. Está errado, meu filho. Não pode fazer assim, meu filho. E quanto mais ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava. Mais uma hora ele chorou tanto. Aí ele fez assim com a mão. Falei, por que você está chorando? Aí ele fez assim com a mão. Falou, eu quero ficar puxê. Puxê lá em casa, eu quero ficar com você. E ele fala meio enroladinho, ele ergueu a mão para mim e falou, eu quero ficar puxê. Em outras palavras, disse, meu pai, não fica bravo comigo assim. Irmãos, eu tentei ficar firme na correção, mas uma hora eu não aguentei. Puxei ele no meu colo, dei um abraço nele, beijei ele, abracei ele. Falei, passou, meu filho, papai está calmo agora. Eu te amo. E ele me abraçou chorando. Eu também te amo, pai. O nosso Deus escutou, eu quero ficar puxê. O nosso Deus escutou essa frase daquele que nunca magoou o seu coração. O nosso Deus escutou essa frase daquele que é o filho que lhe dá prazer, porque todos nós somos filhos, mas só Jesus foi aquele que deu prazer a Deus 100%. Por isso, quando Deus olhou no batismo, disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, esse é o meu filho amado, que me ama, que faz o que eu quero e que eu amo demais. Naquela cruz, ele grita, Abba, Pai. Naquela cruz, ele olha para o céu e diz, puxê, Pai, deixa eu ir para o teu colo. Não se afaste de mim. Não saia de perto de mim. Meu Deus, eu te peço, fique comigo. E a Bíblia diz que Deus não conseguiu olhar. E pela primeira vez no universo, há um rasgo por causa do meu pecado e do seu pecado. A terra se espanta, fica tudo escuro, treme o chão. Um dos ladrões, gritando com Cristo, diz, desce se tu és o Cristo. O outro diz, nós estamos aqui por causa dos nossos pecados, este nada fez. Senhor, lembra de mim. Ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquela situação toda é a maior luta do universo já vista. A Bíblia diz, Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele fez a morte vicária, ou seja, substitutiva. Era para eu morrer e você, Ele tirou e nos amou até o final e morreu por nós. Agora eu queria que você observasse os rounds dessa luta.
A Bíblia fala que em Mateus 26, 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Neste primeiro momento de Cristo ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz, minha alma está triste. Ele prostra sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O primeiro momento que Jesus passa nessa situação é justamente essa questão de que ele se prostra, ele está aflito, ele diz, orem comigo. E ele está aflitíssimo. E a Bíblia fala que ele chega para Deus e diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E a Bíblia diz que apareceu um anjo do céu para o fortalecer. Alguns acham que é para confortar, mas a Bíblia fala para fortalecer. Quando uma luta é muito grande, Deus não nos deixa sozinhos. Como você pode dizer amém? Ele envia seu anjo, ele coloca um anjo ao nosso redor, foi o que ele fez com Cristo. Por isso que o Salmo diz que há um acampamento de anjos ao nosso redor para nos proteger. A Bíblia diz que, num segundo momento, existe ali uma angústia duplicada, triplicada, aumentada. A Bíblia diz, e posto em agonia, orava mais intensamente. Já não era tristeza, era agonia. Ele não está passando mais tristeza, ele está com uma agonia profunda em sua alma, uma dor tão forte, uma situação tão forte na cruz do Calvário, que é por causa de mim e de você. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se gotas de sangue que caíam ao seu redor. Veja bem, a agonia de Cristo. O segundo momento. Terceiro momento, a Bíblia fala que existe algo extraordinário. Ele vai para o terceiro momento de oração. E a Bíblia diz que quando ele vai para o terceiro momento de oração, algo extraordinário acontece. Aos outros dois, ele olhou para o discípulo e falou, ei, vocês não puderam nem ficar comigo uma hora? Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta, mas no terceiro momento, ele volta fortalecido, e diz, tudo bem, já estão chegando aí para me levar. E a partir desse momento, eu quero que você veja isso, a partir do terceiro round de oração, ele não é mais a mesma pessoa de quando chegou. Ele deixa de ser uma pessoa que estava triste, ele deixa de ser uma pessoa que estava em grande agonia, e passa a ser uma pessoa cheio da certeza, da presença e da graça de Deus. Quer ver isso? A palavra de Deus diz que quando chegaram as pessoas, ele olhou e disse, a quem buscais? Ele disse, a Jesus, sou eu, pode deixar esse pessoal embora. Ele mandou os discípulos embora. Antes ele pediu para os discípulos ficarem. Nessa hora ele diz, que a Bíblia fala que ele protegeu eles. Veja, só uma pessoa tranquila, né, pode dispensar os parceiros assim. A Bíblia diz que lá no Sinédrio, mesmo sendo espancado, para provocar uma morte nele, ele se manteve como uma coluna forte, firme e sólida. Se você vê lá no pretório romano, quando Pilatos chega até ele, você vai ver que quem está com medo não é ele, é Pilatos. É Pilatos que está assustado de ver um homem justo na frente e o pessoal gritando, crucificam. E ele diz, esse não fez nada, crucificam. Pessoal, ele não fez nada, crucificam. E ele está assustado, mas Jesus está sereno. Algo acontece, depois de 3 rounds de oração, que transforma Jesus em alguém vencedor. Tudo isso é importante para analisar o que nós vamos falar. Na caminhada da cruz, ele está lá levando lá, né? E a Bíblia diz que mulheres choram, e diz, por que vocês estão chorando?
Por que vocês estão chorando? Chorem por vocês. Eu estou bem, está tudo tranquilo, chorem por vocês. Porque eu estou em paz, eu já entendi. Eu já entendi. Eu quero que você saiba que não é todo sofrimento que vem de Deus, mas tem sofrimento que vem. Eu quero que você saiba que Jesus entendeu, lá na cruz do Calvário, não, no Getsemane, qual era o plano de Deus. E a partir do momento que ele entendeu qual era o plano de Deus, ele teve paz em seu coração. Qual era o plano? O que Deus queria? E aí você vê ele na cruz do Calvário, pleno, tranquilo. Agora quem entende psicologia, quem já estudou ou é curioso, vai entender isso que eu vou falar. As 7 afirmações de Cristo na cruz do Calvário mostram um homem mais centrado da face da terra. A primeira, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não tem rancor, não tem mágoa com Deus, não tem mágoa com os seres humanos, não tem mágoa com as pessoas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Da onde tirou essa força? Do terceiro round do Getsemane. Quando ele entendeu que este sofrimento vinha de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus, ele tomou a posição. Isso é incrível. Segundo, hoje estarás comigo no paraíso. Somente pessoas centradas vai pensar no outro, num momento tão difícil. Mulher, está aqui seu filho, ele ajeita a casa. João, está aqui sua mãe. Mulher, está aqui seu filho, ajeitou a família. Quinto, tenho sede. É normal. Sexto, está consumado. E para mim, o melhor. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu sei que o teu projeto é melhor que o meu. Eu sei que o teu projeto é melhor do que o meu projeto de não sofrer. Não estou magoado, não estou chateado, não estou angustiado. Eu entendi o seu projeto, meu Pai, e nas tuas mãos, não no diabo, nem da minha amargura, nem do meu problema, nem da minha dificuldade, vou entregar o meu espírito, mas na tua mão, eu entrego o meu espírito. Eu entendi que esse sofrimento é para a glória de Deus. Rapaz, quando eu vi o Nola correr para o meu colo, quando eu fiquei bravo com ele, e essa passagem eu disse, Senhor, que coisa extraordinária. Porque mesmo quando um filho sabe que você corrige, ele quer correr para o seu colo. Porque sabe que ninguém te ama mais do que um pai. Que forte é isso. Já pensou nisso? Já pensou como Deus nos ama? Todos nós enfrentamos crises na vida. Todos. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Algumas nós vencemos, outras nós não vencemos. Mas só Cristo venceu 100% de todas elas. E eu quero mostrar rapidamente atitudes dele para vencer. Agora que a gente já fez o contexto, fica fácil. A primeira coisa que Cristo faz para vencer, a primeira arma que ele usa para vencer uma luta, é saber a sua limitação humana. Queridos, uma das coisas que nos faz vencer é conhecer a nossa limitação humana. Eu quero que você entenda que Jesus não estava indo para a cruz como Deus. Igual eu já escutei de algumas pessoas, eles dizem assim, pastor, Jesus estava indo como Deus para a cruz. É fácil. Falei, não, meu filho. Ele teve sede, ele sentiu dores. Ele realmente sentiu a chicotada. Isso não é ser Deus, isso é ser homem. Veja que ele sabia a sua limitação. Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí você diz, ele falou isso para Pedro? Falou. Mas falou para ele? Porque ele foi para a oração.
Ele percebeu que ele não estava pronto o suficiente. Ele chega triste, ele chega angustiado e ele sai vitorioso, mais do que vitorioso. Mas veja como Jesus enfrenta isso. Olha, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Você tem que pegar o teu espírito e banhar a tua carne com o poder da oração. Querido, eu quero que você olhe isso. Jesus luta com a sua carne e seu sangue. Jesus enfrenta a sua limitação. Jesus enfrenta as suas dores, orando, buscando a Deus, olhando suas limitações humanas. Quais são as nossas? Ele teve sede, teve dor, sentiu fraqueza, sentiu dúvida. Senhor, é da tua vontade que eu morra na cruz? Ou o Senhor vai me salvar agora? É uma dúvida. Sentiu dúvidas. Senhor, o Senhor vai me salvar? Ou o Senhor vai milagrosamente fazer uma obra na minha vida agora? Isso é uma dúvida. Ele enfrentou as dúvidas dele, os seus dilemas, sua situação humana. A palavra de Deus diz que ele venceu, porque vemos aqui nos versículos, disse: ei, o pessoal já está chegando aqui, vamos lá que o meu traidor já está vindo. Ele venceu sua luta, seu momento, tendo uma visão certa das suas limitações. Um dos problemas que nós temos como homens é brincar com coisas que nós não podemos brincar. Nós nos expomos de uma maneira muito ruim, não entendemos as nossas limitações. Tem gente, por exemplo, que é melhor não dirigir, de tanto que ele fica zangado no trânsito. Passa para o seu cônjuge, vai escutando musiquinha. Qual é a tua limitação? O que está pegando com você? Ah, pastor, eu tenho um problema sério nessa área. Evita. Ah, eu não posso, eu tenho problema com tal coisa. Evita. Eu tenho problema, evita. Saiba qual é a tua limitação. Qual é a tua limitação? Jesus olhou, ele sentiu dificuldade e tudo mais, mas quando ele sai daquele momento, a Bíblia diz que foram pegá-lo, e a Bíblia diz que ele falou: sou eu. Quando ele disse sou eu, todos caíram diante dele, porque ele estava pleno, estava cheio do Espírito Santo. Olha só, segundo lugar, a segunda arma que Jesus usa, submissão. Abra comigo lá em Mateus 26, 39. É muito bom esse aqui. Ele está dizendo, olha, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu quero chamar a tua atenção para a palavra submissão. A vontade de Deus, isso não é brincadeira. Uma submissão diante da vontade de Deus não é brincadeira. A carne de Jesus não queria sofrer, não queria morrer. Jesus disse, mas faça como tu queres, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aprendemos com Cristo o que é realmente submissão. Agora eu quero que você preste atenção. Quantas vezes, amém? Levanta a mão só se aconteceu com você. Você ficou chateadinho com Deus, que Deus não respondeu sua oração. Levanta a mão. Eu e mais alguns. Tem alguns irmãos muito santos aqui, graças a Deus. Aconteceu... Não, levanta bem a mão, deixa eu ver. Você ficou chateadinho com Deus porque Deus não fez algo. Eu quero chamar a tua atenção porque o que é submissão? É que eu vejo às vezes, vou voltar aos meus filhos, porque é o que eu vejo, isso aqui parece que está escrito assim. Eu vejo o Nola quando fica bravo comigo, ele senta no chão e fica ali, até que eu vá falar com ele. O que foi, meu filho? Mas é porque... Fala, meu filho. Mas é porque... Isso não é submissão exatamente. Quando nós estamos falando sobre a palavra submissão, significa não é rebelião. Amém. Isso todos nós entendemos. Submissão não é rebelião. O que é rebelião?
Rebelião é um não com grito. Eu vou definir assim: rebelião é um não com grito. Sabe o que é uma pessoa rebelde? Quando ela fala assim para você, não! Isso é rebelde. Jesus não foi, geralmente eu e você não somos. Dificilmente alguém vai chegar para Deus e dizer, não, não aceito. Isso é meio radical. Mas o que comumente nós fazemos? Nós comumente fazemos uma resignação. O que é isso, pastor? É assim, quando é um sim com suspiro. Tá bom, Deus. Geralmente é assim. Ou então, um sim com um gemido. Ai, não acredito, vai dar ruim de novo. Né? É você desistir da bênção. Tá bom, Deus, tá bom, Deus. É você se conformar que Deus disse não. Fazer o quê, né? Orei 6 meses. E não. Se eu soubesse, tinha orado só 2 semanas. Isso não é submissão. Presta atenção. Submissão é quando você chega até o Getsemane, que todos nós temos. Nosso quarto, o chão de casa, e você se prostra em oração, e você cai com o rosto no chão, e você chora, e você ora uma vez, e você ora 2, você ora 3, ou quantas vezes for necessário, e aí você entende que a tua oração não está mudando Deus, a tua oração está mudando você, que você tem que entender que não é da vontade de Deus, ou que isso é da vontade de Deus, depende. Só que quando você entende o que é oração, e o que é sujeição, você levanta vibrando. É tão forte. Você levanta fortificado. Você levanta e diz, agora eu entendi, louvado seja Deus, que Deus está dizendo o quê? Não. Aí você levanta de lá e diz, glória a Deus, eu entendi que é não. E você levanta feliz. Foi o que Jesus fez. Ele levantou pleno. Ele levantou sólido. Na cruz ele não culpa a Deus. Na cruz ele não olha. Oh Deus, só estou vendo João e minha mãe Maria e um gato pingado. Quem não veio aqui vai ser amaldiçoado. Quem não veio me ajudar na cruz vai passar aperto no reino celestial. Ele estava pleno. Cheio de perdão, cheio de amor, cheio de graça. E por que isso aconteceu? Porque ele estava em submissão a Deus. Ele entendeu que Deus disse não. Ele entendeu que Deus falou, chega disso, meu filho. 3ª vez que já está orando, meu filho. Eu já disse que você nasceu com um propósito, e é a cruz. E ele sabia que era a cruz. Mas ele podia orar. Podia tentar um outro caminho. Quem sabe Deus, amando ele, salvaria todo mundo. Mas a resposta foi não. Submissão significa que nós nos unimos ao propósito de Deus. Submissão significa eu quero a vontade de Deus a todo e qualquer custo. Eu quero que Deus mande na minha vida a todo e qualquer custo. Eu quero que Ele se manifeste na minha vida a todo e qualquer custo e a sua vontade se cumpra em mim. Todos nós já passamos por um Getsemane. É aquele lugar escuro, aquele momento difícil, um lugar de batalha feroz, que nós chegamos ali diante da vontade de Deus e nos submetemos aos seus propósitos. A terceira arma que Jesus usa é a oração. A Bíblia diz que 3 vezes ele foi orar. E a razão é simples, porque ele orou 3 vezes. Porque ele não estava fortalecido. Ele não estava bem. Ele não estava pleno. Ele não estava com certeza. Então ele vai e ora uma vez. Senhor, é da tua vontade? Mais uma vez. Pai, se for possível, mais uma vez. Então ele vai orar, porque sem o fortalecimento da oração,
nós buscamos o caminho fácil. E o caminho fácil nem sempre é do coração de Deus. Nós gostamos daquilo que nos gera dor em nós. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Ele ora de novo, e ele ora mais uma vez, porque os nossos inimigos são espirituais. Quantas vezes nós passamos lutas que sentimos uma angústia profunda, e os nossos inimigos são espirituais. O diabo quer nos destruir, Satanás quer nos destruir, o pecado, que nem sempre é palpável, quer nos destruir, o mundo quer nos destruir. De modo geral, tem muitas coisas que querem nos destruir. É tão interessante porque Pedro nega 3 vezes Jesus, porque ele não tinha orado. Jesus falou para ele, olha filho, orai para que não entreis em tentação. E ele ora, não, ele dorme. Então, na verdade, a oração nos leva à obediência, ao invés do caminho fácil. Às vezes é fácil, e às vezes não é. E quarta e última coisa, a arma que Jesus usou é a amizade. Eu fiquei tão perplexo com isso. Pastor Osana, como é importante, Pastor Rodney, Jesus estava no momento mais difícil dele. Quando a gente fala sobre isso, a gente entende que o que eu vou fazer se eu estou passando o pior momento do universo? O que eu posso fazer para vencer a minha luta? O que eu posso fazer para Jesus ser glorificado? E a Bíblia diz que ele leva Pedro, Tiago e João, 3. Deixa 8, Judas tinha ido embora, e ele leva 3 para subir com ele. E eu acho isso forte. Ele desabafa, ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele leva 3 com ele. Isso para mim tem um significado muito forte, porque ele vai buscar encorajamento, ele busca amigos, ele busca gente para vencer o que tinha que vencer. Agora, eu quero que você pare e pense qual é o valor que damos aos nossos irmãos. Eu quero que você pare e pense que na santa sabedoria de Jesus Cristo, quando ele foi embora, ele instituiu a igreja, homens e mulheres, eu e você, para um fortificar o outro. Eu quero que você pare para imaginar o valor que um irmão tem. Porque nesse mundo maluco, as pessoas veem valor em tantas coisas que tem pouco valor. Mas amigos é uma coisa muito, muito cara. Gente que pode dizer a verdade para você, que pode cuidar de você. Agora vamos lá. Nós estamos falando que esse Deus Todo-Poderoso, sem pecado, diga comigo, sem pecado, diga perfeito, conhecedor de tudo, precisava de amigos. Uau! Pensa nisso. Ele poderia ir para a cruz sozinho. Ele poderia dizer, olha meu Deus, eu e o Senhor vamos resolver isso. Mas ele pega 3 amigos com ele e diz, eu não quero estar sozinho nesse momento, pastor Eli. Eu não quero estar sozinho nessa hora. Maurício, a amizade. Pastora Sandra, a amizade. Olha que Deus está falando aqui, a amizade entre um e o outro nos fortalece no momento difícil. Agora eu quero que você pense nisso. Paulo, ele é incrível, poderia ter viajado sozinho. Você sempre vê ele junto com alguém. Ele pega Barnabé e vai para a viagem. Aí vem João Marcos. E João Marcos pisa na bola, que nem diz os jovens. Rapaz, mas não era fácil viajar com o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que em cada cidade ele era apedrejado, Serginho. Agora, você está viajando com um cara que é alvo de pedra, você sempre vai levar pedrada também. E João Marcos, lembrando do bolinho da mamãe, do pãozinho, da cama quentinha, falou tchau, tchau, apóstolo Paulo.
E voltou. Ninguém pode culpar o menino. Mas Paulo ficou nervoso. E brigaram feio. A Bíblia diz que nem a paz do Senhor eles deram no outro dia. Eu imagino Paulo entrando lá, olhando para Barnabé, né? Quando a gente não quer falar paz do Senhor, ou graça e paz, a gente fala assim, paz do Senhor. Eu imagino Paulo passando ali para Barnabé, paz do Senhor, Barnabé, paz do Senhor. E aí tomaram café, e Paulo estava tão zangado, falou, eu não quero mais esse menino conosco. O que é que você pensa? Hein, vai, agora eu vou sozinho. Para que levar gente que dá problema comigo? Mas ele não vai sozinho. Ele pega um outro parceiro para não estar sozinho. Barnabé pega João Marcos para não estar sozinho. E Paulo sempre está com pessoas. Agora imagina comigo. Nem Deus criou o universo sozinho. Nem Deus. Quando ele foi criar as coisas, ele disse, façamos. Façamos o homem. A palavra, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Muitos estudantes de teologia atribuem a palavra Deus, que é Elohim, no hebraico, ao plural. Que esse conjunto que forma Deus criou o céu e a terra. E que ele pegou, ali a Bíblia diz, que quando ele foi tocar o homem, mexer com o homem, ele soprou e disse, nossa imagem e semelhança. Façamos a nossa imagem. O que significa para mim e para você? Ninguém faz nada grande sozinho. Precisamos uns dos outros. Precisamos nos apoiar. Precisamos cuidar uns dos outros. É tão forte isso que a Bíblia ordena a busca, o crescer, o desenvolver, o amadurecer no meio da congregação. Qual é o valor que damos? E quando eu olho para Cristo, eu nem acho que Ele escolheu bem os discípulos, não. Rapaz, Ele levou 3, os 3 dormiram. Aí ele acordou, ele voltou, os 3 estavam dormindo. Ele orou de novo, voltou, os 3 estavam roncando. Eles não eram os melhores companheiros, talvez, para aquele momento. Mas era o que Jesus tinha. E ele levou seus 3 amigos. Sabe por quê? Mesmo dormindo, tendo um amigo do lado, mesmo dormindo, você se sente bem. Eu lembro de um momento que eu passei na minha adolescência, que eu era da Igreja Batista, e eu comecei a ter visões, e sonhos, e revelações, e eu fiquei um pouco assustado. Eu era adolescente, eu fui para o gabinete do meu pastor, ele olhou para mim e falou, você já fez a oração para aceitar Jesus? Eu falei, claro, pastor. Fiquei até meio bravo, claro, pastor. Mas eu sei lá, Deus está abrindo meus olhos, estou vendo anjo, estou vendo demônio, estou vendo não sei o quê. Ele falou, rapaz, eu acho que você precisa de uma namorada. Eu falei, puxa, pastor, na verdade eu precisava de uma orientação, pensei comigo, né? Aí ele brincou, orou comigo, não tinha o que fazer. Mas eu me lembro que o meu cunhado, que hoje está com Jesus, e eu estava apavorado, foi dormir comigo. Ele largou a minha irmã e falou, eu vou dormir com você hoje, estou vendo que você não está bem. E ele deitou comigo, e nós começamos a orar. Eu estava apavorado. Dani. Eu estava tendo visões de olho aberto. Deus estava mostrando para mim coisas espirituais profundas, e eu não sabia mexer com aquilo. E eu me lembro que eu estava orando, e o pastor Nard foi comigo, orando. Passou uma hora, eu não parava de orar. E uma hora que eu estava orando firmemente, olhei do lado, ele estava roncando. Eu não o culpo. Ele orou uma hora comigo, já estava bom. Agora com você, aleluia. Ele dormiu. E eu continuei orando, porque eu estava apavorado. Eu estava tendo visões de olhos abertos.
Eu não sabia o que fazer com todas aquelas visões que eu estava tendo. E eu me lembro que deitado ali na minha cama, chorando, eu vi o meu quarto se enchendo de, eu vou falar morcegos, mas eram espíritos malignos. E eles cobriram metade do meu quarto. E depois começaram a chegar mais, cobrindo a outra metade do meu quarto. E eu fiquei apavorado, olhando para aquilo, eu não estava sonhando, eu estava vendo. E eu estava apavorado, falei, Deus, eu vou morrer. Porque eu comecei a sentir uma dor aqui nas minhas costas. E as minhas costas se levantou da minha cama. Eu não estava querendo levantar. A dor me fez levantar. As minhas costas desgrudaram da minha cama. A sensação que eu tinha é que o meu pulmão ia explodir. E eu comecei a chorar. Eu era um adolescente. Não sabia o que era aquilo. E eu me lembro que, chorando, me lembrei de Jesus na cruz. E eu falei, Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo. Mas estou sentindo uma opressão tão grande, mas tão grande contra mim. E naquela hora eu clamei a Deus e disse a mesma coisa que Jesus falou. Pai, eu vou morrer. Eu tinha certeza, eu ia morrer. Porque a dor era muito profunda. O meu pulmão estava explodindo. A opressão era muito forte. Um peso muito forte. E eu falei, Pai, em tuas mãos, chorando, eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Chorando em lágrimas. Quando eu entreguei, aí sim que eu senti uma opressão. E as minhas costas se desgrudou da cama, eu estava quase sentado. Não era eu. Eu só senti uma dor profunda. Mas nessa hora, aleluia, eu vi uma mão, Criador do céu e da terra, que veio em cima do meu quarto. E numa mão só, Ele afastou metade daqueles demônios. E veio, aleluia, uma outra mão, e afastou completamente aqueles demônios. E eu comecei a chorar. E eu percebi que o segredo da vida, quando você não sabe o que fazer, é se entregar para Deus. Naquela hora, eu vi que o diabo estava derrotado. Não porque eu era alguma coisa, eu era só um adolescente. Mas porque Deus estava me chamando ao ministério. Deus estava falando comigo. Deus estava falando que os demônios são reais. Eu nunca tinha visto isso. Eu era da igreja batista. A gente resolvia demônio na igreja batista com injeção acalma-leão. Se tinha um endemoniado, vinha uma doutora que já carregava na bolsa 3 ou 4 ampolas e dava uma. Se não resolvia, dava outra. Se não resolvia, dava outra. E eu vi até a 4ª injeção sendo dada para alguém desmaiar. Mas aleluia, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu fico imaginando, querido, essas 4 armas que Jesus usou. Às vezes você não dá valor ao irmão da igreja, mas o irmão da igreja tem muito valor. Às vezes você não dá valor a um abraço de uma pessoa, mas o abraço de uma pessoa tem muito valor. Porque ninguém faz nada grande sozinho. Eu quero que você entenda isso. Jesus usou 4 armas. Um conhecimento de si mesmo. Ele viu que não estava pronto, ele foi para a oração. Ele sabia que estava limitado e ele foi para o Getsemane. Ele sabia as suas limitações como ser humano e ele foi buscar em Deus. Segunda, submissão. Submissão é, tá bom Deus, então vai. O Senhor diz não. Não, submissão é você sair pleno, sabendo qual é a vontade de Deus. Terceira, oração. Quarto, amizade. Cada momento de dor, cada veia dilacerada, cada tendão esmagado, cada ferida inflamada, cada artéria de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele grita, estou com sede,
Todos os nossos pecados estavam sobre ele. Mas uma das frases mais profundas, quando ele ora ao Pai e diz: acabou, está consumado. O que entra na tua vida tem prazo de validade. O diabo não faz o que quer, o mundo não faz o que quer, as lutas da vida não faz o que quer. Tudo tem um prazo de validade. Deus tira, Deus consuma. Deus fala: estão consumados agora. A luta parou essa fase. Deus tem nos ajudado. Louvado seja o Senhor. Nossas lutas têm prazo. Jesus falou: acabou e eu venci, com 4 coisas: conhecimento de si mesmo, submissão, oração e amizade. Quando você une as 4 coisas, você começa a amadurecer na tua vida com Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Quem sabe essa noite nós temos muito a agradecer pelo trabalho de Cristo na cruz do Calvário. Enquanto o pessoal está chegando aqui, deixa Deus trabalhar com você nessa noite de ceia. Pedir ao pessoal que me ajude com a ceia. Enquanto o pessoal está adorando a Deus, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tomou o cálice e disse: este é o meu corpo, esse é o meu cálice, esse é o meu sangue derramado por vocês. Nessa noite, nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pastor Eli. Senhor Jesus, diante do Teu altar, queremos apresentar nossas vidas, Senhor, e este momento de ceia, Senhor, onde nós temos comunhão com os nossos irmãos e comunhão com o Senhor, que o Senhor possa estar derramando a Tua graça sobre a vida de cada um de nós, que nós vamos agora, Senhor, cumprir um mandamento que o Senhor disse que era para lembrar da Tua morte, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando este momento, abençoando os cálices nas mãos dos irmãos, abençoando os irmãos que vão fazer também em casa este momento de ceia. Nós te pedimos, Deus, seja com a vida de cada um de nós e traz a Tua bênção sobre este momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, nós vamos repartir o pão, vai chegar na sua mão, e se você não chegar à sua mão, por favor, nos avise, tá bom? Vamos estar celebrando ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Minha mente e coração me deu perdão, restaurou minha Senhor, sobre o trono.
acredito que quando olhamos para Cristo na cruz, achamos que Ele perdeu. Eu acredito que toda pessoa que passava pela cruz falava: esse cara é muito perdedor. Ele não tem nenhuma característica na cruz que venceu. Ele tinha acabado sua sangue, suas costas receberam tanta chicoteada que foi tão chicoteado que o pessoal da área médica diz: eu não sei nem como ele está de pé. Eu não sei nem como ele conseguiu carregar aquele pedaço de madeira até o Calvário. Eu não sei nem como ele conseguiu chegar respirando lá. Tanto que ele sofreu tanto, que quando Pilatos pergunta, ele diz: ele já morreu. Diz: já morreu. Poucas horas da cruz já foram suficientes para tirar a sua vida, por causa do sofrimento que ele tinha passado nas noites anteriores. Aí você olha para a cruz, diz: ele perdeu. Eu acho que Satanás olha e diz: conseguimos. Eu acho que a morte diz: não é que pegamos ele? Eu fico imaginando os inimigos, sacerdotes e quem se levantaram daquela época dizendo: olha, matamos ele. O pessoal da ala do crucifica estava olhando para ele dizendo: olha, acabou para ele. Mas Deus falou o meu coração, que às vezes nós achamos que está terminado, e Deus falou: mal comecei. Às vezes achamos que está terminado, Deus disse: mas eu mal comecei. Eu estou fazendo algo sobrenatural. Você olhava para ele, perdeu. Mas você olhava lá no céu e Deus falava: venceu. Em Hebreus diz que o trono dele está acima de todo o trono, porque Deus o exaltou. Se nessa noite Deus te exaltar, você será exaltado. Se nessa noite Deus olhar para a tua vida, dizendo: todo mundo fala que perdeu, mas eu digo que você venceu. E nessa noite, quando nós batalhamos em nossa vida, Deus olhar para nós dizendo que vencemos, vencemos. Mesmo que ao redor parece que perdemos. Quando Deus olha para nós, faz toda a diferença. Nessa noite, Jesus falou: lembre-se que eu tenho um pacto com você. E tendo dado graças, ele partiu e disse: esse é o meu corpo, partido por vocês. Fazei isso em memória de mim. Vamos pegar o pedaço de pão que está dentro, e você que está em casa, se você está ceando, pega o pão. Obrigado, Senhor. Vamos participar dele, todos nós. Ele também tinha o cálice e disse: esse cálice é o cálice do Novo Testamento. É o cálice que lembra meu sangue. Faz isso em memória. Você lembrar que quando você beber esse cálice, há um preço de vitória que foi pago por nós. Esse cálice lembra de alguém que me amou, amou você. Nós somos imperfeitos, temos dificuldade, mas Jesus nos amou. Ele disse: este é o meu sangue, derramado por vocês. Vamos participar dele, todos nós. Coloca o cálice aí no seu banco, leva no bolso. Mas eu queria pedir que você erguesse as suas mãos em direção aos céus. Erga e glorifica a Deus. Glorifica pela vitória. Glorifica que enquanto todos pensavam que tinha acabado, tinha começado. Que todos pensaram que tinha acabado, mas Deus disse: apenas comecei. Apenas comecei, apenas comecei. Ele começou a salvar, Ele começou a abençoar, Ele começou a curar através da igreja, do povo de Deus, de um ligado com o outro. Pedro foi restaurado, João foi restaurado, Pedro, Tiago e João foram restaurados, os discípulos foram usados e Deus foi glorificado. Quantos podem aplaudir ao Senhor, dizendo: obrigado, Deus, pela cruz do Calvário. Obrigado, Deus, pela vitória. Obrigado, Deus, pela graça.
graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor me amou, o Senhor me amou, o Senhor me amou, o Senhor me amou, o Senhor me amou.